Iniciando mais um vídeo com a resolução da questão da Branca César Granrio, envolvendo o assunto de área. A questão diz o seguinte, ó. A figura mostra o círculo inscrito em um triângulo equilátero ABC. Sabe-se que a área desse círculo mede 3π metros quadrados. Quanto mede a área do triângulo que é externa ao círculo? Esse círculo é inscrito na circunferência, o que quer dizer o seguinte, que o raio do círculo, o raio R do círculo, é 1/3 da altura do triângulo equilátero em que ele está inscrito. Então, vamos usar essa relação para, primeiro, descobrir qual é a área do triângulo equilátero, já que a questão quer saber a área do triângulo que é externa ao círculo, ou seja, a área que está em cinza. A questão quer saber a área que está em cinza. Para saber essa área, basta que a gente calcule a área do triângulo e retire a área do círculo, que eu já sei quanto é. Só que, para calcular a área do triângulo equilátero, a gente precisa da altura. Vamos recordar o seguinte aqui, ó. Como é que a gente calcula a área de um triângulo equilátero? A gente sabe que o triângulo equilátero tem os 3 lados iguais, a L. Se a gente pega aqui a altura, a área de um triângulo é simplesmente a base vezes a altura dividido por 2. A base do triângulo equilátero é L. O problema é saber quanto vale a altura. A altura aqui a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras para descobrir quanto mede. Porque perceba que quando eu divido a altura, eu divido esse triângulo equilátero em 2 triângulos retângulos congruentes. Aqui é a altura, aqui é o lado e aqui é o lado dividido por 2. Aplicando o teorema de Pitágoras, o lado ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o lado ao quadrado sobre 4. E aí, passando esse L ao quadrado sobre 4 para o outro lado, a gente vai ter que a altura ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Aqui a gente teria 4L sobre 4 para fazer a subtração das frações. Então, daria 3L ao quadrado sobre 4. E tirando a raiz quadrada, a gente vai obter que a altura é L raiz de 3 sobre 4. Sobre 4 não, sobre 2. Então, a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Aplicando na fórmula da área, a gente teria que a área do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2 vezes a base, que também é L, dividido por 2 da fórmula da área. Então, a gente tem L ao quadrado, raiz de 3, e está sendo dividido por 2 duas vezes, ou seja, dividido por 4. A área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ok. Então, vamos precisar da altura. Ok, só que tem uma relação entre altura e raio, porque o triângulo ele está sendo escrito por uma circunferência. Tem uma circunferência escrita ao triângulo. Então, a área desse círculo é 3π metros. Só que a área do círculo, a gente recorda que é π vezes o raio ao quadrado. Se essa área é igual a 3π, quer dizer o seguinte, quer dizer que o raio ao quadrado é igual a 3. Ou seja, o raio é raiz de 3. Se o raio é raiz de 3, a altura é 3 vezes esse raio, porque o raio é 1/3 da altura do triângulo. Então, a altura vai ser 3 vezes raiz de 3. Ok. Descobri agora quanto é a altura, que é o que me falta, né, para calcular a área aí do triângulo equilátero. Base vezes altura. A base é L e a altura raiz de 3. Ok, só que eu não sei quanto mede o lado desse triângulo. Eu sei quanto mede a altura, não quanto mede o lado. Só que tem uma relação aqui, ó. A gente descobriu uma relação que envolve lado e altura, que é esta daqui, que a gente descobriu pelo teorema de Pitágoras, que a altura é o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Vamos utilizar esse dado. A gente sabe que a altura é 3 vezes raiz de 3, então vamos aplicar na fórmula. A altura é o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Só que a altura desse triângulo é 3 raiz de 3. 3 raiz de 3 é igual a L raiz de 3 sobre 2. Simplifica raiz de 3 com raiz de 3,
sobra 3 igual a L sobre 2, quer dizer que o L vale 6. Então, o lado do triângulo é 6. Agora ficou simples, né, para a gente calcular a área desse triângulo. Eu sei quanto mais o lado, que é 6, e a fórmula da área é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, a gente tem o seguinte, ó, a área do triângulo é 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado, 36, raiz de 3 sobre 4. 36 dividido por 4 dá 9. 9 raiz de 3. Esta é a área do triângulo. Só que a questão quer saber a área em cinza, que é você calcular a área do triângulo e retirar a área do círculo. A área do círculo é 3π e a área do triângulo é 9 raiz de 3. Então, a área em cinza vai ser 9 raiz de 3 menos 3π, letra A. Então, é a questão que envolve área de triângulo, área de círculo, envolve a relação entre o raio e a altura do triângulo equilátero que tem um círculo inscrito nele. Então, questão bem interessante. Se você assistiu até aqui, se inscreva, dê seu gostei e compartilhe o vídeo.